Então, se nós estivermos podendo experimentar de alguma maneira, mesmo que limitadamente, algo do que o Senhor tem feito com tanto frescor naquele país, eu penso que nós somos privilegiados. Nós temos tido o privilégio da parte do Senhor de viajar por todo esse país há muitos anos, em todas as suas regiões. E nesses últimos 5 anos, nós temos visto algo da obra do Senhor que tem testificado em outros lugares, realmente tem impressionado o meu coração. Não um sistema religioso, não uma instituição, não uma obra marcada por determinadas práticas, mas a obra do Senhor em meio ao seu povo. E vemos cumprindo, sim, creio, sinceramente, no meu coração, e tem testificado, que tem se cumprido o que o profeta disse. O Senhor enviaria a seu tempo uma fome que não seria de pão e uma sede que não seria de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E creio que isso tem um motivo principal, e o motivo principal é a iminência da vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, há até mesmo aqui alguns anciãos entre nós, e, queridos irmãos, é tempo de nos despertarmos do sono. É tempo que deixemos a palavra do Senhor trabalhar profundamente em nossas vidas. É tempo que nós entendamos o que significa o caminho da cruz. É tempo de deixarmos que o Espírito do Senhor nos faça filhos cooperadores. Filhos já somos, filhos cooperadores. Tendo, então, o privilégio de participar daquilo que realmente o Senhor está fazendo nos nossos dias. Então, que esse seja o nosso coração, que essa seja a nossa disposição. O preço para isso é tudo. Tudo que somos, tudo que temos, nossos interesses pessoais, atividades particulares, foco, ambições, projetos dos nossos corações. Creio que precisamos realmente colocar isso tudo de novo e cada dia aos pés do Senhor. Não temos tempo a perder. Entristece tanto, queridos irmãos, quando em particular vejo irmãos com um largo tempo no Senhor, 20, 30, 40 anos de jornada cristã, ainda meninos. Não conhecem o caminho da cruz, não têm se disposto para compreender a vontade do Senhor, para realmente cooperar no que significa a obra do Senhor, marcando passo em dias de tanta urgência espiritual. Então, que o Senhor em particular, falo isso porque também sou um ancião, que o Senhor nos acorde como anciãos, porque aos nossos jovens Ele já tem despertado de uma maneira maravilhosa por todo esse país, assim como tem feito em outros lugares. E penso que nós, mais velhos, temos uma responsabilidade imensa de fornecermos ombros sólidos para que outros possam colocar seus pés firmes sobre eles, como aquela pirâmide circense, onde aqueles mais baixos e mais fortes estão embaixo e oferecem seus ombros para que os outros subam até o alto daquela pirâmide, onde estão os mais leves e mais fracos, digamos assim. Essa é a nossa função no corpo de Cristo, nós os mais velhos. Se não podemos fornecer essa base, o que será dos outros? O que será dos jovens? O que será dos mais fracos? Então que o Senhor realmente desperte os nossos corações e nos ajude nesses dias de tanta urgência espiritual. Queria também dizer aos irmãos que para essas 2 sessões que teremos, nós vamos dar 2 passos conforme o Senhor nos dirigir. Primeiro nós vamos falar nessa primeira sessão sobre elementos essenciais do serviço cristão. Se pudermos, o Senhor nos permitir, mencionaremos 8 elementos. E não sei até onde podemos ir em cada um deles, vamos buscar seguir a direção do Senhor no tempo que temos. 8 elementos essenciais do serviço cristão. Serviço cristão é um tema, como já disse, essencial para os nossos dias. Então vamos buscar a palavra do Senhor, aprender um pouco do que seria essencial no serviço cristão. E se o Senhor permitir, na segunda etapa, nós vamos falar um pouco sobre fundamentos essenciais, equilíbrio entre verdades. E penso que também aí nós precisamos ser ajudados, porque sempre corremos o risco de termos esses pratos da nossa balança desequilibrados no que concerne às verdades reveladas de Deus. Então há muitas verdades nas Escrituras que carecem de um bom balanço.
se elas não estiverem bem balanceadas, nossas vidas estarão desbalanceadas. Então, por aí vamos seguir conforme tivermos tempo e assim o Senhor nos conduzir. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 16. Vamos ler o versículo 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Ainda na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Apresentar-te a Deus aprovado. Vamos ter mais uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde de comunhão. Somos tão agradecidos por vermos tantos dos teus filhos, teus santos, teus escolhidos, separados para essa tarde de comunhão, nessa metrópole, nessas cidades ao redor e mesmo os mais distantes. Senhor, cremos no desejo do Senhor de realmente realizar algo maior nessa cidade e confiamos que o Senhor é a vanguarda de todas as coisas. Porque também confiamos que se o Senhor é a vanguarda, o Senhor é a retaguarda. Por isso, Senhor, te pedimos, entregando tua palavra lida nas tuas mãos, que todo esse tempo que teremos de meditação, de contemplação e de estudo da tua palavra, tudo que é teu não caia por terra. Tudo que é nosso, caia por terra. Guarda tuas palavras no nosso coração e fala pessoal, íntima e individualmente a cada um de nós. E também assim, corporativamente. Ajuda-nos a entender o teu caminho, Senhor, e seguir após ti. Nos confiamos às tuas mãos, em grande expectativa. Habilita-nos com teu bendito Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, esse tema do serviço cristão é uma das que chamamos linhas de ouro que percorrem toda a Bíblia. Rapidamente, me permita falar um pouco sobre isso. Quando o Senhor ressuscitou, ele se mostrou 10 vezes a diversos grupos de pessoas e indivíduos após a sua ressurreição durante 40 dias. Nesses 40 dias, a primeira pessoa a quem Nosso Senhor se manifestou ressuscitado foi Maria Madalena. Muito interessante essa experiência. Poderia ser a qualquer um dos apóstolos, mas não foi. Foi uma mulher, a Maria Madalena. Aquela que amava ao Senhor e que era devedora ao Senhor e do Senhor de tudo o que era e tinha. Maria Madalena, de quem Nosso Senhor expeliu uma casta de demônios. Então, quando aquela mulher viu aquele jardineiro, entre aspas, não sabia ela que era o Senhor, seus olhos foram abertos quando o Senhor chamou-a pelo nome. E o Senhor incumbe Maria Madalena de algo extremamente significativo. Nós podemos dizer que Maria Madalena foi portadora em semente, é claro. Nós não temos nenhuma informação pela tradição que ela foi uma evangelista, uma pregadora ou qualquer coisa assim. Mas de alguma maneira o Senhor confiou algo a ela em 2 linhas registradas então em João capítulo 20, verso 17, que tem tal valor
que são uma expressão dessas duas linhas de ouro, como chamamos, que percorrem toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, sem interrupção. Quais são essas linhas? Depois que nosso Senhor se revela então a ela, ele diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Então essa era a incumbência de Maria, e essas seriam as palavras do Senhor. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Preste atenção nessas duas últimas frases. Quando o Senhor disse, subo para o meu Pai, se a expressão parasse aí, nós já ouvimos isso do Senhor nos evangelhos muitas vezes. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse Pai a quem ele se refere é o Pai eterno do Filho eterno, que sempre viveram numa comunhão única, irrestrita, de beleza, luz, glória e satisfação. Assim é Deus. Não precisa de nada e nem de ninguém. Deus é suficiente em si próprio. Ele não criou por necessidade, ele criou por amor, porque ele é amor, não por necessidade de nada e nem de ninguém. Então, quando nosso Senhor disse, meu Pai, mas então ele segue, vosso Pai, ele está dando uma primeira mensagem preciosíssima e incumbindo Maria Madalena de ser portadora dela. Qual é? Aquele que é o Pai eterno do Filho eterno, agora teria outros filhos, muitos filhos. Hebreus diz que esse que foi aperfeiçoado por sofrimentos, o nosso Senhor Jesus, ele conduz muitos filhos à glória. Então Deus, para que tivesse muitos filhos conduzidos à glória, aperfeiçoou por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é o nosso Senhor Jesus. Então observe a primeira linha, vamos dar um nome para ela para ficar claro. Filiação. Subo para meu Pai, mas também agora vosso Pai. Antes nosso Senhor chamou os seus discípulos de muitos nomes. Ele os chamou de discípulos mesmos, se referiu a eles como seus discípulos. Ele se referiu a eles como seus enviados. Ele se referiu a eles como amigos e até servos. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque tudo que recebi do meu Pai vos tenho confiado. Todos esses nomes e designações foram usados, mas filhos, nunca. O Senhor, ou irmãos, nunca. Porque o Senhor não poderia chamá-los de irmãos e, estritamente falando, nem o Pai Celestial chamá-los de filhos. Porque a obra de redenção que tornaria capaz que nós nos tornássemos filhos do Pai Celestial eterno e irmãos do primogênito e uns dos outros, ainda não tinha sido completada. Mas agora sim. Agora o Senhor está ressuscitado. Então ele diz para Maria Madalena, vai e diga para os meus irmãos. Não para os meus discípulos, não para os meus amigos, não para os meus servos, mas para os meus irmãos. E dizer o que a eles? Eu subo para o meu. Então primeiro olha esse pronome pessoal. Pai, meu Pai, e o vosso Pai. Não é maravilhoso, irmãos? Filiação. Mas também ele continua, e para o meu Deus. Mas também, e o vosso Deus. Por isso que antes que isso se cumprisse, nosso Senhor como que já estava dando passos nessa direção, claro, porque a cruz estava diante dele. E ele sabia muito bem o que ele faria ali. Então já lá atrás, num dos seus primeiros sermões, ele disse assim, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Mas naquele momento ele não poderia chamar os seus de irmãos, porque sua obra não estava completada. Então a primeira linha que percorre as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é a filiação. Quando Deus coloca Adão no jardim e sua esposa, a intenção é filiação. Para isso aquela árvore estava ali,
para que se em obediência, não pelo fruto em si, o fruto é fruto de uma árvore em si mesma, só uma árvore, mas pela obediência daquele casal, eles se apropriariam de algo da relação com Deus que até então não tinham. Eles tinham comunhão com Deus na viração do dia no jardim, a cada tardezinha, como se o Senhor fosse tomar o chá das 5 com Adão e Eva. Assim ele fazia. E tinha comunhão com eles. Mas eles nunca se apropriaram da comunhão íntima e da vida de Deus dentro deles. Mas agora sim. Agora meu Pai e o vosso Pai. Então a linha da filiação. Como o livro termina? Se começa assim em Gênesis, como falamos, como ele termina? Dizendo em Apocalipse 21 e 22, revelando exatamente essa habitação de Deus com seus filhos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com eles, e eles serão os filhos de Deus, e Deus o seu Pai. Assim começa, assim termina. E toda essa linha de ouro vai percorrendo as Escrituras. Deus nos fez para filiação, e poderíamos até dizer, para plena filiação. Porque, amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. E o que nós havemos de ser? Quem sabe anjos, quando o Senhor voltar? Não. Havemos de ser plenamente filhos. Em que sentido? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como isso se chama? Plena filiação. Hoje nós já somos filhos, mas olha o nosso estado. Até mesmo no que se refere a esse corpo que foi redimido pelo nosso Senhor. O que nós vemos nele? Degeneração, corrupção, à medida que os anos passam, decadência. Não é assim? Cada vez que a gente penteia o nosso cabelo aqui, cai um pouco aqui no ombro. Não é? Sabe qual é a nossa alegria quando isso acontece? É que nós tomamos um desses assim, não sabemos qual é, mas nosso Senhor diz assim, caiu o número 559. Porque em Mateus é dito que cada um dos fios de nossa cabeça estão enumerados, não apenas contados, enumerados pelo nosso Senhor. Então, quando cai um, ele sabe que número que caiu, embora nós não saibamos, não é? Mas chegará o dia em que essa carcaça degenerada, ela experimentará algo indizível. O que Paulo chama em Coríntios de um corpo revestido de incorruptibilidade. Nem podemos imaginar o que isso significa, não é? E por que isso? Porque eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Mas então há uma outra frase maravilhosa. Meu Deus e o vosso Deus. O que essa frase significa? Vamos pôr de novo agora em uma palavra. Serviço. Então, queridos irmãos, essas duas linhas de ouro, filiação, meu Pai e vosso Pai, serviço, meu Deus e vosso Deus, percorre toda a Escritura. Ou seja, nós fomos chamados para sermos filhos, servos. Por quê? Escuta o que Hebreus diz. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5. Filiação. Deus nos falou muitas vezes pelos profetas, mas agora nos falou no Filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas não só isso. O próximo verso, Hebreus 5:6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso significa? Que o filho com F maiúsculo é o filho servo, também com S maiúsculo. Ele é o filho servo. Antes que qualquer átomo fosse criado, o filho servo tomou uma decisão. Ele se encarnaria para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele é o filho servo. Então, se ele é o filho e é o servo eternamente, para o que Deus nos chamou? Para sermos conformes à imagem do seu filho. Que filho é esse? É o filho servo. Então nós viveríamos as duas relações com Deus e viveremos eternamente as duas relações com Deus. Filhos de Deus e servos de Deus. Então, queridos irmãos,
abrimos essa grande introdução para nós falarmos sobre a segunda linha. Nosso encargo para essas 2 sessões não é a primeira linha, embora ela seja algo deslumbrante. Mas nosso encargo é a segunda linha, serviço. De tal forma que se nós não estivermos bem ajustados nesse assunto relacionado a serviço, nós estamos alheios a essa segunda linha de ouro. Quem sabe podemos estar lá e que bom, Senhor, obrigado, eu sou teu filho. Lembra que o João escreveu sobre os filhinhos? Eles se alegram tanto porque os seus pecados foram perdoados por causa do seu nome. E essa não é uma grande alegria? Será que nós queríamos saber que a nossa ficha está suja diante de Deus? E não temos condições de ter comunhão com Ele? E não temos a testificação do Espírito sobre nossa filiação? Isso é algo para nós hoje insuportável, não é? Mas, amados irmãos, nossos olhos precisam ser abertos para que a mesma obra que nos fez filhos, nos fez servos. Então, se nós não compreendemos o equilíbrio dessas 2 verdades, nós estamos cambetas no que concerne a nossa vida com o Senhor e jornada com o Senhor. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Por não compreendermos bem o aspecto de serviço, nós ficamos como que nos engordando como filhos. Oh Deus, muito obrigado, oh Deus, muito obrigado, é tanta bênção, é tanta alegria, o Senhor é bom, o Senhor cuida disso, o Senhor cuida daquilo, o Senhor abre essa porta, o Senhor fecha aquela porta. É assim que muitas vezes nos relacionamos com o Senhor, não é? E não compreendemos que Ele nos chamou para sermos servos dEle e uns dos outros. Agora, irmãos, quando tocamos nesse assunto do serviço, então a cruz se apresenta como o único caminho pelo qual podemos aprender o que significa serviço. Enquanto nós estivermos preservando a nós mesmos, enquanto nós estivermos de alguma maneira buscando colocar outros dentro de nossos pontos de vista, nossos interesses, nossa maneira de ser, nossa visão, seja lá do que for, de obra ou de igreja, seja lá o que for, enquanto nós estivermos com essa atitude, nós não estamos entendendo o que significa o caminho da cruz. E nunca compreenderemos o que significa serviço. Então vamos buscar nesse prisma abordarmos alguma coisa relacionada a serviço. Vamos introduzir então o tema. Observe que os 2 versículos que nós lemos, a palavra aprovado aparece. Usada para um irmão que nós nem sabemos bem quem era, Apeles, que nunca mais é citado nas Escrituras e até onde eu conheço, nem na história da igreja. Apeles. Mas o que é dito sobre ele basta. Quem diz é Paulo, um outro homem, sabemos muito bem, aprovado por Deus, que se refere a Apeles como um aprovado. Um aprovado significa alguém que passou em testes e foi aprovado. Alguém que foi provado e por isso foi aprovado. Agora, a segunda expressão usada em 2 Timóteo 2,15, nós conhecemos esse servo relativamente bem, Timóteo. Ele foi separado por Paulo como um filho querido. E ele chama Timóteo até mesmo de amado filho. E ele encarrega Timóteo de algo imenso, que ele chama nas suas epístolas, tanto a primeira quanto a segunda, em particular a primeira, ele chama de sã doutrina, chama também de bom depósito. E diz que ele havia combatido por causa dessa sã doutrina e desse bom depósito, ele havia entregado a vida. Então ele diz, eu já completei a minha carreira, já guardei a fé, estou certo de que a coroa da justiça me está reservada. E Paulo está falando de galardão definitivamente, de recompensa. Ela me está guardada porque o nosso Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam sua vinda. Então Timóteo nós conhecemos melhor. E Paulo usa a mesma palavra referente a Timóteo, também aprovado. Agora, irmãos, é muito claro que esse assunto da aprovação passa pela linha de ouro que citamos, serviço. Não há como ser aprovado ou não aprovado se não vivemos uma vida de serviço.
Estamos alheios ao caminho do serviço. Então não há sentido para nós aprovação ou desaprovação. Nem estamos compreendendo o que é serviço. Estamos nos alegrando com perdão de pecados, com vida eterna e com sermos filhos de Deus. Muito bom. Mas lembremos, o filho é o servo. Tanto quanto ele é filho, ele é servo. Então, se nós não compreendemos o segundo aspecto, realmente nós estamos bastante desequilibrados. Quando Paulo introduz a segunda epístola aos Coríntios, antes ainda de entrar no primeiro elemento dos 8 aqui, não se preocupe com o tempo, nós vamos até onde o Senhor nos conduzir, puder nos conduzir. Quando Paulo introduz a segunda epístola aos Coríntios, que é uma tremenda epístola de serviço, é chamada a carta ministerial de Paulo, carta de serviço, segundo aos Coríntios, sabe o que ele diz? Vamos buscar parafraseá-lo. Ele está escrevendo aos Coríntios dizendo assim: tudo o que nós passamos, refere a ele, os seus cooperadores, os irmãos companheiros de jugo, como ele chama, tudo que nós passamos, as aflições, as tribulações, os sofrimentos, não são para nós. Você pode imaginar isso, irmão? Ele diz: eu não sofro para mim. Eu não sou atribulado para mim, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu cresça, para que eu ganhe mais de Cristo, para que Cristo seja formado em mim, essa nota pessoal apenas. Olha o primeiro capítulo de 2 Coríntios. Ele vai dizer assim: se somos atribulados, é para o vosso consolo e salvação. Nem as tribulações de Paulo eram para Paulo. É para que Deus tivesse em Paulo um servo, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E Paulo conhecia o caminho do serviço. Então, que capítulo impressionante esse primeiro capítulo de 2 Coríntios. Leia, por favor, na sua meditação. E considere esse tema. Então, Paulo agradece o Senhor. Ele, mais que isso, ele chama Deus, escute bem, 2 Coríntios 1:3, Pai das misericórdias. E Deus de toda consolação. Mas sabe o que esse Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, como ele vai dizer, estava fazendo com ele, Paulo? Colocou sobre ele uma sentença de morte. É palavra dele, não é minha. E se você estudar o que significa essa expressão, Paulo está dizendo aqui: o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, decidiu tratar comigo. Isso foi o que ele quis dizer. Ele vai explicar por quê. Ele vai dizer para que eu não confie em mim mesmo. Já recebemos a sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Compreendeu, irmão? Por que que o Senhor administra assim essas tribulações em nossas vidas? O que Ele quer? Ele está tomando aquela faca de Hebreus 4:12, a adaga de Deus vivo e eficaz, para cravar em nossas vidas de uma maneira tão misericordiosa que só Ele pode fazer e tem que fazer, senão, ai de nós se Ele não fizer. Porque o nosso cativeiro é horrível, o nosso cativeiro é terrível, é medonho. E esse cativeiro se chama eu. Meus interesses, eu, minha vida, minha família, minhas coisinhas, meus planos, eu, meu, minha. Essa é a nossa vida horrível. Então Paulo diz assim: ele pôs sobre mim uma sentença de morte, para que nós aprendamos. Ele usa ali no plural, está se referindo a ele, Silvano, que é companheiro seu nessa epístola, aos romanos, né? Então ele está dizendo para que nós não confiemos em nós mesmos. Irmãos, isso é uma expressão grave. Isso é 2 Coríntios 1, 8 e 9, para você conferir aí. Então Paulo está dizendo, o Espírito do Senhor está dizendo através de Paulo, que nós temos uma erva daninha, podemos assim dizer, imensa dentro de nós. Singular, central talvez podemos dizer. Talvez possamos dizer mãe de todos os outros problemas. Nós somos autossuficientes. Nós somos autoconfiantes. E nem sabemos o quanto somos. Nós começamos a ver à medida que a sentença de morte começa a operar. Aí nós começamos a ver o quanto nós confiamos em nós. O quanto é possível que alguém buscando servir outros, até mesmo aqui e agora, com a palavra de Deus, como estamos fazendo, confiar num depósito que possa ter da parte do Senhor. Confiar numa experiência de jornada cristã, sabe lá de quantos anos.
autoconfiança. Ela se manifesta até, e quem sabe, principalmente para nós cristãos, nos assuntos espirituais. Eu sei, eu conheço, eu ouvi, eu tenho depósito, eu já li, eu já fui em todas as conferências, e sei lá mais o que. Eu tenho experiência, jornada com o Senhor, para que não confiemos em nós mesmos. Então até aqui tão negativo tudo isso, né? Sentença de morte, não confiemos em nós, mas então ele conclui, mas no Deus que ressuscita mortos. E se você está com a Bíblia aberta aí, ele vai dizer, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. E ele diz, e temos certeza de que ele continuará a livrar-nos. E aos Filipenses ele diz assim, eu estou certo de que esse que começou a operar essa boa obra em vós, falando aos Filipenses, a completará até o dia de Cristo. E quando ele se refere a ele, Paulo, ele diz assim, eu também estou certo de que em nada serei envergonhado. Que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, ninguém fala isso com verdade e experiência, a não ser que conheça o caminho do serviço, o caminho da cruz. Impossível. Serão só palavras. E sabe um mau hábito que nós cristãos temos? Começar a importar as palavras de Paulo para nós, sem termos a experiência. Então nós gostamos muito de ler Gálatas 2:20, que a maioria de nós sabe de cor, que diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será, irmão? Quem disse isso era alguém que, ele não disse em nós, ele disse em mim, não é? Aí nós citamos para nós também, olha, mas Cristo não está em mim? Está. Em todo aquele que nasceu de novo, Cristo está. Mas o que Paulo está dizendo não é isso. Ele está dizendo que esse Cristo que vive nele, ele vive de tal forma nesse Cristo e esse Cristo nele, que ele vive pela fé do Filho de Deus. E nós? Nós, como já falamos, na expressão dele de 2 Coríntios 1, nós somos autoconfiantes, autossuficientes. Não recebemos o golpe mortal, não é? Mas Paulo recebeu o golpe mortal. Então ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 2, na último verso, os últimos do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí nós ficamos alegrinhos. Nós temos a mente de Cristo. Mas ele escreveu isso para os coríntios, certo? Os coríntios não tinham, não. Então, quando ele está dizendo nós, não é nós e vocês, coríntios. É só nós. Eu, meus cooperadores, meus companheiros de julgo, nós sabemos o que é a mente de Cristo. Nós conhecemos o caminho da cruz. Nós temos a mente de Cristo. Imediatamente na sequência, sem interrupção, ele entra com o capítulo 3, e você sabe que no texto original não tem capítulo, não tem versículo, não tem nada, é um texto único. Então ele simplesmente entra dizendo, mas eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, crianças em Cristo, e vos dei leite para beber. Você acha que essas pessoas tinham a mente de Cristo? Não, elas tinham a mente dos homens. Eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, eu sou do Cefas. Eu prefiro esse, prefiro aquele, eu prefiro o outro. Não é? Aí ele diz, há entre vós ciúmes e contendas e andais segundo os homens. Isso não é mente de Cristo, não é? Então compreendeu, irmão? Não apliquemos essas coisas para nós automaticamente. Ninguém tem a mente de Cristo automaticamente. Ninguém vive pela vida de Cristo automaticamente. A cruz tem que trabalhar fundo em nossas vidas, para que nós possamos dizer, Cristo vive em mim. Para que nós possamos dizer, tenho a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo forma de servo. Essa é a mente de Cristo. Será que temos tido a mente de Cristo? Irmão, nós orarmos em público, quem sabe, dizendo assim, ó Senhor, trata a minha vida. Ó Senhor, como eu preciso ser trabalhado por Ti. Isso é uma coisa. Mas quando levantamos essa oração, o primeiro irmão que nos toca, revela a realidade com a qual nós oramos. Quando nós oramos assim, o que nós estamos pedindo? Que o Senhor não alivie sua mão de sobre nós. Ele continue usando as coisas, Ele continue usando as pessoas,
ímpios ou cristãos, todas as situações, adversidades, para trabalhar a cruz em nossas vidas. Do contrário, nunca conheceremos o caminho do serviço. Esqueçamos. Podemos ter uma relação de cânticos do serviço. Né? É bonito cantar, Cristo vive em mim, eu vivo em Cristo, é a mente de Cristo e coisas como essa. Não é? Mas só há um caminho para o serviço. Cruz. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. E aqui já estamos no primeiro item. Número 1, então, dos 8 que vamos buscar citar. Elementos essenciais do serviço cristão. Número 1, o caráter de Cristo sendo formado em nós. Se o caráter de Cristo não estiver sendo formado em nós, não tem serviço. O único que nós servimos é a nós mesmos, né? Mas se o Senhor encontra caminho em nós para trabalhar a cruz em nós, então há serviço. Dentro desse primeiro elemento, para você manter o seu registro aí e levar diante do Senhor e meditar, vamos lembrar de novo, muito rápido, sobre a epístola que já estamos citando mesmo, 2 Coríntios. Preste atenção. Nós já citamos 2 Coríntios 1, 8 e 9. Lá você tem a expressão sentença de morte. Já deve ter encontrado aí na sua Bíblia. Então Paulo começa a epístola falando de uma sentença de morte. Olha como ele termina a epístola agora, no 12, 2 Coríntios 12. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Essa epístola não está muito boa, né, irmãos? Começa com a sentença de morte e termina com espinho na carne. Diz, vamos tentar ler lá no meio da epístola, então se tem uma coisa melhor. Lá no meio. Sanduíche é assim, não é? É pão de um lado, pão do outro e a carne está no meio. O melhor está no meio. Então vamos ler 2 Coríntios 4, 7. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos angustiados, perseguidos, abatidos, né? Mas não destruídos. Está aí toda a relação. Então quando você chega lá no verso 10, 11, 12, ele vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Então, nós estamos no mesmo tema. Sentença de morte, espinho na carne e morrer de Jesus. Fecha essa epístola que você não está gostando de ler. Não é? Esse é o caminho do serviço. Do contrário, nunca haverá uma vida frutífera. E qual é a explicação de não haver vida frutífera senão por esse caminho? Já lemos no capítulo 1. É a autoconfiança. Para que não confiemos em nós. Irmãos, nós somos estratégicos. Nós temos nossos próprios conceitos. Nós queremos dizer, Senhor, fica tranquilo, o Senhor já me deu o Espírito Santo, agora espera aí para o Senhor ver o que eu vou fazer. Né? E colocamos a mão na obra de Deus. Mas nós conhecemos o texto que Uzá pôs a mão na arca. Só que aquilo para nós é só uma história. Nós não sabemos o que é usar pôr a mão na arca. Né? Então o Senhor tem que tratar conosco. Falando, olha, meu filho, a arca, quando vai para o templo pagão, ela coloca o ídolo de bruço e corta os braços dele. A arca cuida de si mesmo. Não precisa preocupar em segurá-la, não. A arca na casa de Dagon. Você se lembra o que aconteceu? Colocaram a arca guardada para dormir lá junto com o ídolo. Quando acordou no outro dia, o ídolo estava de bruço, decepado. Né? Na presença da arca. A arca cuida de si mesma. Cristo não precisa de ajuda. Ele chama cooperadores. Agora, quando fez isso, ele fez com uma tal ousadia santa, porque ele chamou só desajeitados, que têm conceitos próprios, que acham que pode fazer tudo e todos, né? Tudo em todos, que têm experiência, como já falamos, e coisas mais. Então está aí o primeiro elemento. Cristo, o caráter de Cristo sendo formado em nós. Como que o caráter de Cristo é formado em nós? Vamos, por favor, me permita enfatizar isso uma vez mais. É pelo trabalho da cruz. Irmãos, até que o Senhor venha, nós não nos esgotaremos, por sua graça, de falar nesse assunto. Caminho da cruz, trabalho da cruz. Porque falar sobre frutificação, obra, serviço,
Não tem valor. Se não conhecemos o que é o caminho da cruz. É obra humana. É coisa humana. Faz um volume imenso. Palha também faz. Feno também faz. Madeira também faz. Mas não subsiste ao fogo. Então, se o Senhor usar de graça conosco, que Ele use, então que Ele passe esse fogo hoje sobre nós. Porque o dia já está marcado em que o fogo passará. E você conhece muito bem 1 Coríntios 3, não é? Se nós tivermos que ter uma roupa chamuscada, olhando toda aquela obra que nós dedicamos nossa vida, se queimar, sem dúvida seremos salvos como que através do fogo, Paulo diz. Mas também, sem dúvida, será uma vergonha para nós. Quanto tempo, 30, 40 anos andando com o Senhor e cooperando no que entendemos ser os interesses do Senhor, e não era? E tudo queimado, e tudo vão? Madeira, feno, palha. Por que madeira? Porque madeira fala da natureza humana, foi o homem que operou, madeira é o homem operando. Feno fala da glória humana. Pedro diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Feno fala de glória humana. E palha? Palha fala de obra humana. Quando o faraó diz, tire a palha do povo e deixe que eles colham a palha e façam o mesmo número de tijolos. Então palha fala de obra humana. Então o que é madeira, feno e palha? São essas obras edificadas por mãos de homens, que trazem glória para o homem e que são obra de homens. Por isso trazem glória para o homem. Né? Madeira, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia o provará. Então, irmãos, não estamos tratando com um assunto qualquer. Graças a Deus pela filiação, graças a Deus pelo serviço. O Filho eterno é servo eterno. Nós somos seus filhos e seus servos. E esse é nosso privilégio, ambos, sermos filhos e sermos servos. Não é? Não é um privilégio Deus nos ter chamados para sermos seus cooperadores? Até mesmo para nós não é assombroso isso? Às vezes, irmãos, comentamos com alguns irmãos, não seria tão fácil para Deus colocar um megafone acima das nuvens, com o evangelho gravado, rodando o dia inteiro, para o mundo inteiro ouvir? Deus teria alguma dificuldade? Nenhuma. Ele criou todas as coisas. Por que Ele não pôs esse megafone no céu? E a terra ia girando assim, e o megafone soprando a palavra, 24 horas por dia. Não é? Ele não quis fazer assim. Ele chamou homens e mulheres para serem seus cooperadores. Agora, não chamou de um estado nem de santidade, nem de inocência. Chamou de um estado de absoluta corrupção. Mortos em delitos e pecados. Só Deus podia fazer um trabalho desse. Tomar esse material. Vivificar é a primeira coisa. E depois, limpar, desintoxicar, purificar, né? E formar Cristo na vida do cooperador. Nós. Não é maravilhoso? Isso é para todos nós. Todos nós fomos chamados. Então, está aí o primeiro elemento. Segundo, queria ler um versículo em Daniel com os irmãos. Segundo elemento, essencial ao serviço. Visão espiritual. Se fosse falar sobre visão espiritual, nós precisávamos aqui de uma conferência, só sobre visão espiritual. Então é claro que nós vamos apenas pontuar esse elemento visão espiritual. O capítulo 10 de Daniel, irmãos, se você ler aí particularmente o verso 6, embora não seja esse que vamos enfatizar, olha aí o verso 6, Daniel 10, 6. Daniel tem uma visão desse semelhante a filho do homem. Se você vê o que ele descreve aqui nos versos 6, é muito semelhante ao que João viu. Inclusive ele diz que ele tem braços e pés semelhantes a bronze polido. Ele está aí refulgindo de glória, como João também viu, né? Ele diz que a sua voz é como voz de muita gente. João diz como voz de muitas águas. Então a visão de Daniel, a visão de João em Apocalipse 1 são extremamente semelhantes, né? Porque na verdade os dois viram Cristo. Um de uma forma teofânica, que seja, uma forma de visão, digamos assim, mais no sentido do Velho Testamento, e outro de uma forma muito real, João, que viveu depois do Senhor Jesus glorificado, é claro, né? Então as visões são extremamente semelhantes. Visão espiritual. Mas o que nos interessa aqui
para o tema de hoje particularmente. Olha o versículo 8. Olha o resultado da visão. Por favor, olhe para sua Bíblia com atenção. Daniel 10, 8. Fiquei, pois, eu só. Queria que você parasse um pouco nessa frase aí. Um servo do Senhor, talvez falemos sobre isso mais tarde. Olha o que ele disse. Se você não conhece a solitude, o que é solitude? Vida secreta com Deus, o quarto fechado, a vida de relação pessoal real com Deus. Se você não conhece a solitude, você tem que temer a comunhão, mutualidade. E também disse, se você não conhece a comunhão uns com os outros, verdadeira, você tem que temer a solidão. Compreendeu? Então, quando Daniel recebeu essa visão do Filho do Homem, como ele descreve aí, primeiro resultado da genuína visão espiritual. Parece para nós uma incoerência. Vamos buscar compreender. Olha o verso 7, vai nos ajudar um pouquinho também. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só. Então aqui me entenda com equilíbrio, para que você possa ter um entendimento são. Quanto mais a visão espiritual, real, da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do Senhor for se alargando no nosso coração, mas nós vamos ter essa percepção do que significa estar só. Sabe o que isso significa? Nós não vivemos uma vida dependendo da opinião dos outros. Nós temos clareza de Cristo suficiente para sabermos que Ele é o nosso Senhor, que nos comprou e que pela sua graça temos sido unidos com Ele de tal forma como foi Daniel, como foi Paulo, como foram tantos outros, que por Ele entregaremos nossas próprias vidas. Que Ele é o amado de nossas almas. Não como Pedro disse, se todos te abandonarem, Senhor, eu irei contigo. Pedro não se conhecia, mas Daniel se conhecia, Paulo se conhecia. Pedro veio a se conhecer e morreu por causa do testemunho do Senhor, assim como Paulo, posteriormente, não é? Fiquei eu só. Então esse aspecto da solidão aí, amados irmãos, é tão importante. Visão espiritual está na dependência completa da operação do Espírito Santo. Nós não podemos operar visão espiritual nem na vida de nosso cônjuge. Visão espiritual é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida de um cristão. Nós só podemos e devemos orar pelos outros, para que o Senhor abra os seus olhos. Como aquela carta à igreja de Laodiceia. Rogo-te, o Senhor mesmo dizendo, rogo-te que peça para mim, ore a mim, para que eu vos dê o colírio que vocês precisam, e pingue nos seus olhos para que vocês vejam, e dê o ouro que vocês precisam para enriquecer vocês, não é? Então isso pode e deve ser feito. Mas visão espiritual é um assunto particular. Nos torna solitários. Irmão, pense, quantos servos de Deus, olhe sua Bíblia, quantos servos de Deus viveram largamente na companhia de outros? Foram muito poucos. Sem dúvida, há um outro aspecto desse assunto. A visão espiritual genuína nos faz relacionais, mas ser relacional é uma coisa, vivermos na dependência de outros é outra coisa. Paulo, quando foi à prisão, finalmente, diz assim, todos da Ásia me abandonaram, ninguém está comigo. Só Lucas está comigo. Demas amou o presente século, me abandonou. Nem Timóteo estava com ele. Então ele diz, vem depressa ter comigo, traz minha capa e meus pergaminhos. Aquela epístola toca profundamente a todos nós, não é? Eu fiquei só. Então, irmão, se você é aquele popular, aquele que só anda mediante a aprovação de outros, então esqueça avançar espiritualmente. Porque a visão espiritual tem suas consequências. E essa é uma delas. Fiquei eu só, não alienado. E acho que você está entendendo o que nós estamos dizendo, né? E contemplei esta grande visão. Segundo resultado da visão espiritual, não restou força em mim.
Não é uma frase maravilhosa? Tão linda, irmãos. Apreciável. Às vezes nós falamos de visão espiritual, quanta visão, não é? Quanta revelação, terceiro céu. Mas Daniel, quando teve essa grande visão, ele disse, boca no pó. E não foi assim com João? O que João disse? Caí aos seus pés como morto. E ele tocou sua mão direita sobre mim e deu 4 palavras para João, que não vamos entrar nisso agora, para não derivarmos do assunto, que João precisava ouvir, porque João estava como morto diante da visão que teve. E Daniel também. Não restou força em mim. Então me entenda, vamos pôr entre aspas aqui, visão espiritual genuína das belezas do Senhor é destrutiva. Compreendeu? Destrói o homem natural. Não resta força em mim. Boca no pó, dizendo, Senhor, quem tu és, quem eu sou. Não restou força. Sabe o que acontece na restante aqui? Daniel está desmaiado, podemos assim dizer, prostrado. E o Senhor quer falar com ele. Então o Senhor o toca a primeira vez. Depois você lê o capítulo 10 todo. E é dito que ele se põe sobre seus joelhos e a palma das suas mãos. Significa que ele ficou de 4. Ele estava de bruço, prostrado no chão. E depois ele ficou de 4, sobre os joelhos e as palmas das mãos. Assim, de gatinho. Totalmente sem força. E ele não conseguia falar. O Senhor queria falar com ele, ele não conseguia falar. Então o Senhor o toca de novo. Veja, 1 toque, 2 toques, e haverá um 3º toque. E nesse 2º toque, Daniel se põe de pé. E o texto diz que ele se pôs de pé trêmulo, se você ler aí. Agora, olha o verso 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. E então passei a falar. Isso é Daniel 10, 16. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim. Agora, ouça com atenção. Nosso tema aqui, nosso tópico aqui, o número 2, é visão espiritual. Então, olha as consequências de uma genuína visão espiritual. Como já vimos lá no verso 8, agora preste atenção no verso 16. Meu Senhor. São as primeiras palavras de Daniel depois da visão espiritual. Olha o que ele tem a dizer. Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores. Como ficamos aqui, irmãos? Paulo disse assim aos Gálatas, meus filhinhos, por quem eu de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, o que visão espiritual genuína vai produzir em nós? Dores. Você está gostando, irmão, da palavra? Se você estiver orando sobre visão espiritual, então saiba pelo que você está orando. Se Senhor, pinga colírio nos meus olhos, Senhor, me dá visão, Senhor, quero ver tua beleza, mas não me toque, Senhor. E ninguém me toque, e ninguém se interpõe nos meus caminhos, e ninguém me ensine o que eu devo fazer, e ninguém cobre coisas de mim, e ninguém fale de compromisso comigo. É assim que nós somos, irmãos? Porque nós não somos servos, nós somos egocêntricos. Filhos mimados. Filhos egocêntricos. E o que o nosso Pai quer? Nosso Pai quer, assim como nós que somos pais queremos, que nossos filhos saiam do curralzinho, como nós chamamos lá, onde tem o seu chocalinho. Você põe 2 crianças lá, é problema certo. Não é? Um pega o chocalinho e o outro quer exatamente o chocalinho que aquele pegou. E quando um pega um, outro pega o outro, eles vão disputar qual chocalhozinho é o mais bonito. Mas são só chocalhos. E assim nós nos parecemos na obra de Deus. Não é, irmãos? Então, por causa da visão, me sobrevieram dores. Meus filhinhos, por quem sofro dores. Gálatas 4,19. Sabe o que ele mesmo diz, esse Paulo, em Colossenses 1,24? Seria bom nós ouvirmos aqui, com a ajuda do Senhor. Ele fala assim, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso é resultado de visão espiritual, irmãos. Vivendo para a glória de Cristo e a edificação da igreja. Dores. Então que o Senhor mesmo nos ajude a entender o que isso significa. Se formos tão pequeninos espiritualmente, talvez nem compreendamos essas palavras.
Mas quem sabe se tivermos caminhado um pouquinho mais, já podemos compreendê-la. E que o Senhor então possa nos ajudar e nos ensinar o que isso significa, queridos irmãos. Senão estamos fadados a ser um berçário espiritual. E nunca iremos compreender o que é serviço, maturidade, vida de compromisso com o Senhor e uns com os outros. Eu mais me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Não são palavras tremendas de Paulo? Tem dois sentidos desse versículo. Quando ele diz, eu mais me gastarei, ele está falando de algo ativo. Vamos pensar na figura de um esmeril que gasta aquele ferro que é colocado nele. Quando Paulo via esse esmeril, um esmeril de circunstâncias, um esmeril de provas, ele fala que passou perigos até entre falsos irmãos. Paulo usou essa expressão, não é? Então, quando ele via esse esmeril rodando, ele não recuava. Então ele diz, eu me gastarei em prol das vossas almas. Agora também o contrário. Ele diz, eu me deixarei gastar. Então é um sentido ativo e um sentido passivo. Quando ele via as dificuldades e aflições, ele não hesitava em ir em direção a elas. Mas também quando elas vinham sobre ele, ele não recuava, mas sim as recebia. É o que ele chama de sentença de morte, em 2 Coríntios. Então eu me gastarei e eu me deixarei gastar em prol das vossas almas. Eu, disse Paulo, eu com relação a vocês, meu coração se alarga. Mas vocês com relação a mim, vossos afetos estão estreitados, limitados nos vossos próprios afetos. Que maravilha, irmãos. Ele podia ter largado para lá essa igreja dos Coríntios. São carnais demais para eu dar atenção. Chega, já fiz meu trabalho, não vai para frente, não sai, não anda para lugar nenhum. Mas esse não era Paulo. Esse não era o seu coração. Ele escreve a eles como filhos amados. Então, por causa da visão, me sobrevieram dores. E, de novo, já lemos no verso 8, e agora aqui mais uma vez, não ficou força alguma. E agora já estamos no terceiro elemento. Vamos aproveitar esse versículo de Daniel 10:16 para o número 3. Encargo espiritual. Se há visão espiritual genuína, então há encargo espiritual, dores. Isso é a expressão de encargo espiritual. Sem dúvida, queridos irmãos, no chamado cristianismo, nós temos muitos cargos. Esse é o nosso problema. Mas nós temos poucos encargos. Agora, como podemos ter encargos? Só uma maneira. A sequência que estamos seguindo. Se o caráter de Cristo estiver sendo formado em nós e se tivermos uma genuína visão espiritual. Então nós teremos encargo espiritual. É claro. De onde nos virá o encargo? Encargo de quê? Quem nos deu o encargo? Por que temos encargo? De onde vem o nosso encargo? Por que pesa em nós? Por que nos afligimos? Por que temos dores? Ah, minha esposa vai muito bem, meus filhos vai muito bem. Graças ao Senhor, tem abençoado tanto minha família. Lembra o profeta Ageu? Vós habitais em casas apaineladas, mas a casa de Deus permanece em ruínas. E Ageu sofria não pela sua casa, mas pela casa de Deus. Então, encargo espiritual, o terceiro elemento. Vamos para o quarto, para podermos adiantar um pouco o nosso tempo, abreviarmos. Unção. Também, irmãos, isso é um largo tema, unção. Mas vamos buscar resumi-lo o máximo possível. Nosso interesse é nomear esses elementos para a sua meditação e sua consideração diante do Senhor. Então, número 4, unção. Elemento essencial para o serviço cristão, não opcional. Agora, como é que vamos entender essa questão de unção? Primeiro, acho que seria importante nos lembrarmos de Atos 10:38. Se você mesmo não abrir, se quiser, abra aí, senão apenas registre. É um versículo impressionante. Pedro está na casa de Cornélio. E ele está dando testemunho a respeito do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vai pela primeira vez descer sobre gentios. Você conhece a história, a casa de Cornélio. Baseada na visão do lençol que Pedro teve quando orava. Você conhece bem a história. Então, quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, Atos 10, verso 38, escute o que ele diz nesse verso. Falando sobre a vida de Cristo, ele menciona um elemento aí. Ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré.
com o Espírito Santo e poder. Irmãos, é uma expressão impressionante. Porque quem está sendo referido aí é o Filho de Deus. É aquele que foi habitado pelo Espírito Santo. É aquele que teve no ventre de Maria um corpo, um tabernáculo terreno formado pelo Espírito Santo, totalmente concebido por obra do Espírito Santo. Não como João Batista, cheio do Espírito desde o ventre materno. Jesus não era assim como João Batista. João Batista é um pecador. Um corpo foi preparado para o Logos eterno, o Filho eterno, no ventre de Maria. Nosso Senhor Jesus. Homem integral, sem pecado. Esse é o homem que está se referindo dele aí. Por que nós estamos enfatizando isso? Porque então a pergunta seria, ele precisa de unção? Que unção ele precisa? Não é? É o Filho de Deus encarnado. Ele é a sabedoria, um S maiúsculo. Não é? Provérbios 8, quando fala da sabedoria, quem é essa sabedoria? Que fala na primeira pessoa do singular, eu. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Sabedoria com S maiúsculo. É o Senhor Jesus, a sabedoria eterna. Deus tornou Cristo Jesus para nós, Paulo vai dizer aos Coríntios, sabedoria. Não é? Então ele é a sabedoria. Mas por que Lucas diz que ele crescia em sabedoria, e estatura e graça diante de Deus e dos homens? Não é impressionante? Porque a natureza humana do nosso Senhor Jesus, ele como homem teve que aprender. Ele tinha vontade e o pai dele tinha vontade. Então ele tinha que tomar a vontade dele e colocar debaixo da vontade do pai dele. Essa foi a batalha do Getsêmani. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. A vontade dele em algum momento deixou de ser santa? Não. E se ele dissesse não para a cruz? Isso seria não santo? Não. Seria direito dele. Ele poderia dizer não para a cruz. Por que ele disse sim para a cruz? Porque ele tomou a vontade dele e colocou debaixo da vontade do Pai. O Getsêmani é a batalha da vontade. E ali o assunto foi resolvido. E o cordeiro foi ao matadouro. Então, amados irmãos, o que é unção? E por que Jesus precisou ser ungido? Vamos colocar assim, unção espiritual simplesmente significa que a presença de Deus é evidente no vaso em questão. Isso é unção. Então, quem sabe poderíamos gastar muitas palavras aqui para falar sobre unção, mas acho que basta falar sobre isso. Quando o Senhor unge um vaso, o que isso significa? Significa a presença de Deus é reconhecida no vaso. Então unção não pode ser comprada. Unção não vai simplesmente cair do céu para nós. Unção sim é um ato soberano de Deus, é Ele quem unge, né? Mas o vaso que vai ser ungido tem que ser adequado. Por isso ele ungiu nosso Senhor Jesus, ele ungiu seus servos profetas no Velho Testamento, ele ungiu a igreja no Pentecoste no Novo Testamento. No Pentecoste, em Atos 2, nós temos um candeeiro com 120 lâmpadas apagadas. Quando o Espírito Santo desce, unção, as 120 lâmpadas são acesas. Por isso diz lá, pousou uma língua como de fogo, não diz língua de fogo, diz língua como de fogo, sobre cada um deles. Eles eram um candeeiro, só que estava apagado. Um candeeiro apagado não serve para nada. Candeeiro apagado no escuro, não é? É um objeto como outro qualquer. Mas quando o Espírito Santo desceu, as lâmpadas foram acesas. Então o testemunho do Senhor foi aceso no Pentecostes. Unção. Então por onde aquele candeeiro andava, a presença de Deus era evidente. Não é assim? Isso é unção. Agora, irmãos, para que a presença de Deus seja evidente em nossas vidas, o que tem que acontecer? Cruz. O trabalho da cruz. Então, unção, quarto elemento. Quinto elemento. 1 Pedro 4, versículo 1. Tão interessante e importante como Pedro coloca isso. Veja, 1 Pedro 4, 1. Pedro 4, 1. Ora,
Tendo Cristo, de novo, aí o modelo de Cristo está sendo buscado. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Assim está na edição mais antiga da Revista Atualizada, que eu estou lendo. Vamos colocar de uma outra forma o texto original, o que isso significa. Pedro está dizendo assim: Cristo sofreu na carne, então tenham a mente disposta a sofrer. Se nós cristãos não temos uma mente disposta a sofrer, não poderemos avançar com o Senhor. Irmão, você já viu algum servo do Senhor ou filho do Senhor que não ande no caminho do sofrimento, ou que rejeite o caminho do sofrimento e cresça? Não existe, simplesmente não existe. Então Pedro está só fazendo uma conclusão, ele está dizendo, ora, não foi assim com Cristo? Tendo Cristo sofrido na sua carne, armem-se. Veja bem como ele usa uma linguagem forte. Armai-vos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, outro elemento essencial para o serviço: uma mente disposta a sofrer. Irmãos, se aplica com relação à própria igreja, os nossos irmãos, já falamos um pouco aqui disso, não é? As questões entre nós, os assuntos, a necessidade da cruz trabalhar em nós, compromisso, relacionamentos de fidelidade uns com os outros, não ficando aí nos esquivando. Nós parecemos um caramujo, né? Enquanto o sol está bonito e as coisas estão boas, ele põe sua cabecinha para fora, aqueles 2 chifrinhos, né? E ele vai andando pelo caminho, mas tocou no caramujo, você não o enxerga mais. Não é assim? Nós nos parecemos esses. E é por isso que o Senhor não encontra mais caminho em nós. Tem uma outra planta que é assim, toda bonita. Em alguns lugares se chamam de dormideira, não é? Ela abre, mas basta que alguém encosta para a dormideira se encolher toda. Isso também somos nós, não é? Então Pedro está dizendo, não, Cristo sofreu na carne, armai-vos do mesmo pensamento. Esse é o caminho do serviço. Então, quinto elemento. Isaías 50, só a citação, Isaías 50, de 4 a 11. Gostaria de pedir aos irmãos que não durmam sem ler esse texto, mesmo que vá tirar o sono. Isaías 50, de 4 a 11. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Quem é esse a quem Isaías está se referindo? Senhor Jesus. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos, diz uma versão. A palavra é discípulos no hebraico, é aqueles que aprendem. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor como discípulos dele, como aqueles que aprendem. Então ele continua falando sobre o caminho do servo, Isaías profeticamente se referindo a Cristo. Irmãos, que passagem! Em liberdade, digo aos irmãos que esse texto tem alimentado e fortalecido profundamente o meu coração. Sabe por quê? Porque fala do caminho do nosso precioso e amado Senhor Jesus. Mas sabe o que diz dele? Diz assim: eu não voltei a minha face assim contra aqueles que me afrontavam e me cuspiam. Você vai ler aí Isaías 50. Ele vai dizer, eu fiz o meu rosto como um seixo, é uma rocha, uma pedra, uma pederneira. Lucas 9, 51, vai dizer que depois do Monte da Transfiguração, o nosso Senhor manifestou no seu rosto uma decisão intrépida de ir para Jerusalém. E o que ele ia enfrentar em Jerusalém? Nós sabemos. O Filho do Homem vai para Jerusalém. E ele seria açoitado, esbofeteado, cuspido, crucificado e no terceiro dia ressuscitaria. Ele falou isso para os discípulos 3 vezes. E os discípulos não entenderam nenhuma das 3 vezes o que ele disse. Né? Então Isaías 50, que texto, irmão, a partir do verso 4. Ele vai dizer, eu ofereci as minhas costas aos que me feriam. E ofereci a minha face aos que me arrancavam os cabelos, diz uma versão, mas no hebraico é barba,
Muito provavelmente nosso Senhor Jesus usava barba, porque todos os homens daquela época usavam barba. Barba significa honra naquele tempo, entre eles, não é? Então a palavra para cabelos aí é literalmente barba. E sabe o que significa arrancar a barba? Desonra. O Senhor está dizendo: ofereci o meu rosto para os que me arrancavam as barbas. Não fui rebelde e não me retraí. Uma mente disposta a sofrer. Não é um verso maravilhoso? Um texto maravilhoso? Irmãos, a nossa alma recua instintivamente diante do sofrimento. Isso não é pecado. Você coloca a mão no fogo, você faz isso? Não. Da mesma maneira, a nossa alma tem um instinto de recuar diante do sofrimento. Ninguém diz: eu quero sofrer. Onde está o sofrimento para eu buscar o sofrimento? Não faça, porque isso não é o caminho cristão. E segundo, primeiro que não é o caminho cristão, é o caminho dos estoicos, né? E segundo, porque você não precisa fazer. Fique tranquilo, o sofrimento vai encontrar você. Né? Então está dizendo que quando nosso Senhor Jesus tomou essa decisão, como ele andou? Olha o versículo 10. Isaías 50:10 diz assim, escute com atenção. Quem há, uma pergunta, quem há entre vós que ouça o Senhor e a voz do seu servo, que andou em trevas, sem luz nenhuma? Como explicar esse texto, irmãos? Parece tão difícil. Jesus andou em trevas. Ele é a luz, luz na qual não há treva nenhuma. João vai dizer isso de Deus, não é? Jesus é Deus, Deus é luz na qual não há treva nenhuma. O que significa que o servo do Senhor andou nas trevas? Significa, ele olhava para Pedro, só trevas. Para João, Tiago, só trevas. Para os fariseus, os mestres da lei, os escribas, só trevas. Para o templo que estava edificado lá, o templo de Herodes, os sacrifícios e os serviços, só trevas. Então ele andou em trevas, sem luz nenhuma. Nenhuma muleta para ampará-lo, nenhuma tocha diante dele. Qual foi seu segredo? Está aí. Isaías 50:10. E ainda assim confiou em o nome do Senhor. E se firmou sobre o seu Deus. Que maravilha, irmãos. Ah, que o Senhor fale ao nosso coração com essa passagem. Porque esse é o servo do Senhor. E esse é o caminho do serviço. Essa face que foi oferecida para ser sulcada, essa barba para ser arrancada, tinha o seu espírito firme em Deus. O livro de Provérbios diz que o espírito do homem o sustém na adversidade. E esse era o nosso Senhor. Qual é o segredo? Qual foi o segredo da vida humana do Senhor? Atos 2:25. Primeira pregação de Pedro, Pentecostes, primeira mensagem da história da igreja. Atos 2:25. Escute. Diante de mim, eu sempre via o Senhor. Esse foi o segredo da vida humana de Jesus. Atos 2:25. Diante de mim, sempre via o Senhor. Sabe de onde Pedro extraiu esse versículo? Do Salmo 16. 16:8. Salmo. Pedro extraiu de lá e aplicou no seu sermão, no Pentecostes. O que está escrito lá? Basicamente a mesma coisa. Diante de mim, sempre vejo o Senhor. Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Quando nosso Senhor Jesus disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o último dos 7 brados da cruz, esse foi o último. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Qual era a sua confiança? Se firmou sobre o seu Deus. Qual era a sua confiança? Não permitirás que o teu santo veja corrupção, e nem deixarás a minha alma na morte. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua destra, a plenitude de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Então, quinto elemento, que já citamos. Uma mente disposta a sofrer. Se nós recuarmos, irmãos, diante de tantas circunstâncias que o Senhor tem provido, as mais íntimas, dentro mesmo que seja da vida conjugal, da vida familiar,
com nossos filhos, da vida relacional na assembleia na qual nos reunimos. Irmãos amados, algumas assembleias são tão pequenas em número de irmãos, são 10, 20, 30 irmãos, e ainda assim vemos tanto recuo. O que nós faríamos se vivêssemos numa assembleia de 300, 400 irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor trabalha do centro para a periferia, do pequeno para o grande. Se és fiel no pouco, serás fiel no muito. O Senhor nos tem confiado vários poucos, né? Nós temos sido fiéis nesse pouco, nós temos tido uma mente disposta a sofrer. Como vamos aprender serviço em níveis maiores? Deixe-me citar rapidamente, nós vamos caminhar para o final mais rápido. Uma história verdadeira, contada por A.B. Simpson, um servo do Senhor nos Estados Unidos no século passado. Realmente um homem de Deus. Ele conta uma história de uma irmã que estava orando enquanto lavava sua louça a respeito de servir a Deus. Seu tema era esse nosso de hoje, serviço ao Senhor. E essa mãe estava orando, ela amava o Senhor, e amava a palavra do Senhor, e amava o povo do Senhor. Então ela estava orando, Senhor, eu fico aqui nessa cozinha, com esses afazeres o dia todo, isso nunca termina. Eu queria servir o Senhor de uma forma mais plena, de uma forma mais ampla. E a filha estava puxando a saia da mãe como uma boneca com o braço quebrado. E a mãe afastava a filha, dizendo que não podia, agora estava lavando sua louça, e a filha incomodando, e a mãe lavando a louça, e orando ao Senhor, e a filha puxando a saia da mãe, até que finalmente a filha desistiu, foi para o quarto dela, e essa mãe terminou de lavar a louça, com essa oração ao Senhor, e foi procurar sua filha. E foi para o seu quarto, e a filha estava deitada, na cama, com seu rosto vermelho de chorar, abraçada na bonequinha de braço quebrado. E quando a mãe abriu a porta, o Senhor falou no coração dessa mãe, e disse assim, essa menina é a minha mensageira para você. E a boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Que o Senhor nos ensine o caminho do serviço onde Ele nos tem colocado. Porque nós sempre tendemos a buscar um outro lugar. Isso é uma intervenção na providência de Deus. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. Ele nos tem dado círculos íntimos de relacionamentos. Que nós recebamos todos os tratos de Deus através das mãos dos nossos irmãos. Sexto elemento, nós estamos concluindo. Vamos só citá-lo. Pureza de coração. Que tema é esse, irmão? Como isso é essencial ao serviço, queridos irmãos. Nosso Senhor Jesus disse assim, bem-aventurados serão os limpos de coração. O que eles obteriam? Eles verão a Deus. Mateus 5:8. Sabe o que diz Provérbios 22:11? O que ama a pureza de coração, o que ama a pureza de coração e é grácil no falar, qual a sua recompensa? Terá por amigo o rei. Pureza de coração é essencial no serviço cristão, no serviço ao Senhor. Agora, o que é pureza de coração? Irmãos, isso é muito prático, não tem nada teórico aqui. O que nós estamos buscando no serviço cristão? Motivação do serviço cristão, qual é? O que nos motiva no serviço cristão? É porque estamos engajados numa obra, seja ela qual for? É isso que nos motiva? É a obra? O que nos motiva é a necessidade dos irmãos? Isso é que nos motiva? O único motivo adequado para servirmos ao Senhor é o próprio Senhor. Por Ele. Porque somos dele. Porque o amamos. Porque quanto mais conhecemos o seu coração, mais nós vemos que dentro do seu coração há algo. E esse algo que há no seu coração se chama a sua amada igreja. Então, quando nós servimos uns aos outros, nós não servimos uns aos outros por causa dos outros. Nós servimos uns aos outros por causa dele. Para que Cristo seja glorificado. Por isso, amados irmãos, que colocarmos nossas sugestões e opiniões e nossas maneiras e conselhos psicológicos para ajudarmos uns aos outros é tão danoso.
Porque isso não busca glória de Cristo, isso busca bem-estar dos outros. E nós não fomos chamados para produzir bem-estar nos outros. Nosso Senhor Jesus olhou para o jovem rico. Lucas 10 diz que nosso Senhor o amou. Primeira palavra, ele o amou. Essa era a sua motivação. Ele é amor, ele amou aquele jovem. E porque ele amou, ele disse, vai, vende tudo o que tens. Essa foi a palavra do Senhor para ele. Se o Senhor se preocupasse com o bem-estar daquele jovem, ele nunca diria isso para aquele jovem. Você é rico? Ah, que bom. Tem umas mulheres também que me ajudam. Lembra Lucas 8? Tem umas mulheres que me ajudam e contribuem comigo no meu ministério. Suzana é citada lá, não é? Algumas mulheres que contribuíam com o Senhor no seu serviço. Ah, você é um jovem rico. Estamos precisando de gente rica aqui. Não é? Para encher a sacola do Judas, que roubava tudo que jogava nela. Não é? Compreende, irmão? Não. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. E depois vem pobre e me segue. Vem sem esse Deus assentado no teu coração. Vem sem mamon e me segue. Aí os discípulos ouviram isso, dificilmente um rico entrará no reino. Lembra? Os discípulos chegaram a uma conclusão boa. E nosso Senhor falou, vocês estão certos. Para os homens é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Agora a motivação de Pedro que vai ser exposta. Primeiro é o jovem rico. Medo de perder. Ele não seguiu o Senhor por medo de perder. Agora a motivação de Pedro que vai ser exposta. E qual era a motivação de Pedro? Desejo de ganhar. O jovem rico tinha medo de perder. E Pedro tinha ambição de ganhar. Porque ele falou, Senhor, e nós tudo deixamos. Ele não está mentindo. É dito que ele deixou o barco, a rede e o seu pai. Isso significa tudo. Deixou seu pai, a casa, deixou o barco, era o meio de sobrevivência, subsistência deles, deixou a rede, tudo. Então ele vai dizer, Senhor, tudo deixamos e te seguimos. E olha a pergunta de Pedro. O que será de nós? Compreendeu, irmão? Motivação de Pedro, desejo de ganhar. Aí tem uma terceira motivação, sabe de quem é? É do Filho do Homem. Está em Marcos 10. Os três estão na sequência, jovem rico, Pedro e o Filho do Homem. Impressionante. E a motivação do Filho do Homem é essa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que maravilha, irmãos. Esse foi o caminho do servo. E esse tem que ser o caminho dos servos. Será que nós temos vacilado na nossa jornada com o Senhor porque temos medo de perder? Será? Sabe, irmãos, quando eu era um adolescente cristão, eu tinha muito medo de perder. Quando eu ouvia mensagens de homens inspirados pelo Senhor sobre consagração, eu me arrepiava. De duas maneiras. Uma, querendo render meu coração totalmente ao Senhor. Já era um cristão, mas não tinha um coração rendido. Uma, por querer render totalmente o coração. A segunda, por medo. Era como se sentisse que o Senhor iria me descascar como se fosse uma banana e jogar a casca fora. Consagração é privação, é perda de tudo. Compreende? Porque nós somos tão apegados ao que somos e temos. Já citamos algumas vezes e gostaria de repetir isso aqui. Certa vez, na sua prisão, o irmão Ni, na China, estava adorando o Senhor. E, assim como foi com Paulo, carcereiro ouvindo essa adoração no sistema comunista. E esse carcereiro, então, discretamente chegou até a cela do irmão Watmani e disse assim para ele, Senhor Ni, eu gostaria tanto de conhecer esse Jesus que você adora, mas eu tenho medo de perder tudo. Essas foram suas palavras. O irmão Ni disse assim a ele, mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. Medo de perder, desejo de ganhar, no caso de Pedro, e com relação ao nosso Senhor Jesus, graça de dar. Essa é a motivação. Então, pureza de coração toca todos esses elementos. Basicamente, o que nós temos que tratar hoje, antes do tribunal de Cristo? Você crê no tribunal de Cristo, irmão? Ou você acha que é só um texto da Bíblia? Se você crê no tribunal de Cristo, onde todos nós, como família de Deus, compareceremos,
Então, o que nós temos que tratar hoje, antes do tribunal de Cristo? Em princípio, claro, vamos colocar 3 coisas para você pensar. A primeira, pecados habituais. Aqueles pecados que amamos, compreende? Que nós não queremos abrir mão. Que quem sabe estão lá nos recantos secretos de nossa vida. Ter recantos secretos de nosso Senhor para com o nosso Senhor já é um grande problema. E quando então nós temos pecados habituais, o problema é enorme. Nós não queremos abrir mão. Aquela é a nossa zona de prazer, compreende? Nós recorremos a esses assuntos, seja lá o que for, para que tenhamos gozo, descanso, seja lá o que for. Pecados habituais. Nós temos que tratar esses assuntos diante do Senhor. E que maravilhoso conhecer aquele que está sentado no trono da graça. Hebreus capítulo 4. Aquele diante do qual nós podemos aproximar com tudo que somos, que temos e que fazemos. Ele não lá colocar sua mão na boca, admirado, e dizer: eu não esperava isso de você. Achei que você não fosse assim, que você não tivesse esse tipo de problema, de necessidades. Isso não é nosso Senhor. Por quê? Porque ele não precisava de ninguém que lhe desse testemunho a respeito do homem. João capítulo 2. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Então tratarmos pecados habituais. Segundo elemento, nesse aspecto, pureza de coração ainda. O elemento relacionamentos inadequados. Nós não podemos seguir com relacionamentos inadequados, irmãos. Relacionamentos inadequados conjugalmente, relacionamentos inadequados com filhos, relacionamentos inadequados com os irmãos. Nós não podemos seguir assim. Não podemos. Nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos. Se é o caso de liberarmos perdão, que ele seja pleno. Perdão é um ato de fé, não é um ato de sentimentos. Se é contenda, se é amargura, se é ressentimento, seja lá o que for, relacionamentos inadequados, não podemos avançar com eles, porque afeta a pureza do coração. E o terceiro elemento, talvez mais sério ainda que os 2 outros, coração dividido. Então nós lembramos bem das palavras do nosso Senhor, daquele não podeis servir, serviço é seu tema, não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus capítulo 6. Então, pureza de coração. Penúltimo elemento, o 7º. Coração ensinável. Esse também é um assunto sério. Se fôssemos também aqui falar da vida de nosso Senhor nesse assunto, que maravilha. Já citamos Isaías 50. Ele me desperta todas as manhãs e desperta meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Esse foi nosso Senhor. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5. Então, um coração ensinável é essencial para o serviço cristão. Agora, eu queria sugerir para os irmãos também para a sua consideração e meditação diante do Senhor. Assim como fizemos com a pureza do coração, vamos fazer aqui 3 elementos que vão evidenciar, nos ajudar a entender se temos um coração ensinável. O que seria um coração ensinável? Primeiro, mansidão. Um coração ensinável aprende de todos, e isso é mansidão. O que é um animal manso? Ele chegou a ser manso, porque ele aprendeu. Nosso Senhor Jesus diz: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Vinde e aprendei, porque o nosso Senhor aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, como nós podemos ter um coração ensinável? O pré-requisito é mansidão. Ou seja, disposição e capacidade de aprendermos do Senhor e uns dos outros. Outro elemento, submissão. Uma consequência lógica. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. Então, submissão é evidência de que o nosso coração é ensinável. Quando o nosso coração não é ensinável, ai daquele que se intromete no nosso caminho, né? Nós não temos um espírito submisso, porque o nosso coração não é ensinável.
Então a submissão é uma evidência de um coração ensinável. E o terceiro já citamos, um ouvido atento. Irmãos, numa assembleia de 100 irmãos, se nós temos esse coração, quão rápido nós iríamos avançar? Porque nós olharíamos para os outros 99 e veríamos neles nossos mestres. Seja em que sentido for, nosso Senhor usa até mesmo ímpios para nos ensinar. Muito mais os nossos irmãos. Então, se nós temos um coração ensinável, um ouvido atento, submissão, mansidão, numa assembleia, nós iremos aprender de todos e iremos avançar com o Senhor. Então, coração ensinável é algo sério no assunto do serviço. E por último, para completarmos então, nosso tempo já se foi, até avançamos um pouco. O último e o mais básico, podemos dizer, de todos eles, já até o citamos. O último elemento essencial para o serviço seria exatamente amor como motivação básica de tudo que fazemos. E já falamos um pouco sobre isso. Nada conta para Deus se a motivação não é amor. Se a motivação é pressão, se a motivação é, de alguma forma, uma motivação de instituição, se a motivação é uma motivação de ganhar, como já falamos, se a motivação, ao contrário, é um medo de perder, nenhum desses serviços conta diante do Senhor. O único serviço que conta diante do Senhor é o que é motivado por amor. Agora, graças ao Senhor, se nós temos qualquer amor, e temos, bendito seja o Senhor, se nós podemos amar uns aos outros, a fonte dele, ele nos amou primeiro. E nisso nós conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. E aí ele mostra o reflexo. E então devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então amor é essa motivação básica. Agora um último texto e nós terminamos. João capítulo 14. E vamos concluir com ele, então gostaria que abríssemos para nós concluirmos. Veja o que diz o verso 21. Preste atenção, irmão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, então note essa frase, aquele que me ama, é para esse que o Senhor está falando. Ele será amado por meu Pai, mas não apenas isso. Eu também o amarei, também não apenas isso. E me manifestarei a ele. Então acho que há um princípio espiritual aqui muito claro. Vamos procurar enunciá-lo assim. O amor verdadeiro, genuíno, o amor condicionará a medida de revelação e, claro, de conhecimento de Deus que teremos. Porque aquele que me ama, eu me manifestarei. Então o Senhor está condicionando essa sua manifestação, sua revelação, o conhecimento dele a algo. E esse algo é amor. Então, por isso, esse elemento está colocado aí. É claro que eles não foram selecionados aleatoriamente. E certamente outros elementos podiam constar dessa lista. Mas nós buscamos colocar 8 elementos essenciais, fundamentais. Que o Senhor nos ajude, então, a retomá-los no nosso quarto secreto, em meditação e oração aos pés do Senhor. Na próxima sessão, queridos irmãos, nós vamos, se o Senhor permitir, caminhar então para o assunto de equilíbrios fundamentais. Então, confiamos no Senhor que, através desses 2 tempos, Ele possa conceder algo para meditação aos nossos corações. Primeiro, elementos de serviço. Iremos buscar então equilibrar isso do lado de cá com esses elementos que precisam estar em equilíbrio, ou esses equilíbrios fundamentais. Equilíbrio entre devoção e diaconia, equilíbrio entre graça e responsabilidade, equilíbrios que realmente precisam estar bem ajustados em nossas vidas para podermos seguir com o Senhor. Vamos então concluir aqui para o intervalo e vamos ter ainda uma palavra de oração para terminarmos. Senhor, apresentamos a Ti as palavras faladas nessa tarde. E te pedimos que, uma vez mais, que aquilo que é Teu e que for Teu, que o Senhor, por Tua graça, vigie e vele por nós,
para que não se perca. Que o Senhor possa semear fundo no solo do nosso coração. E, sobretudo, Senhor, nos introduzir no que significa o caminho da cruz. E realmente nos ensinar a seguir o Senhor com todo o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, nossas debilidades, nossa compreensão limitada, nossas insistências, rebeldias, obstinações, sejam o que for. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e nos perdoe, e nos purifique, e nos recupere, Senhor, para Ti e para os Teus interesses. Assim te pedimos em Teu precioso nome. Amém.